Isaías 29, versículo 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta de mim. Para longe. Rapaz, presta atenção aqui. Às vezes a gente cita assim o texto, mas a gente esquece de analisar como é que está verdadeiramente na palavra, para a gente poder trabalhar os detalhes do que a palavra está falando. Olha o que Deus vai falar para o povo de Judá através do profeta Isaías. Isaías 29, versículo 13. Porque o Senhor disse, o profeta está levando para o povo, não é, olha, eita que Deus vai te dar. Não é, eu nunca vi, gente. Gente, eu vou falar sério aqui agora. Vem comigo aqui você aprende. Aqui você é esclarecido. Aqui tem correção, aqui tem instrução, repreensão para edificação, para que você tenha uma fé formada, alicerçada, baseada no verdadeiro alicerce. Pode examinar todos os profetas, de Samuel até Zacarias, ou então até o próprio Jesus, que foi o último que cumpriu o ofício de profeta. Jesus, ele cumpriu o ofício de profeta. Ele também foi um profeta. Se você examinar de Samuel até Jesus, você não vai ver nenhum profeta usando de tal expressão, de tal autoridade, como hoje esse povo usa. Esse povo que diz que é profeta de Deus, que estão dentro das igrejas, cheio do espírito do engano e da mentira, levando o povo, profecias mentirosas, levando o povo a uma direção maldita, tirando o povo da direção de Deus, fazendo o povo cair da graça, levando o povo a viver mentira e uma vida com Deus em vão. Se você examinar de Samuel até Jesus, todos os profetas, você não vai ver nenhum profeta usando dessa linguagem que hoje esses profetas usam para dizer que está cheio do poder de Deus. Você já viu algum profeta na igreja dizer: eita que Deus nesta noite está me revelando. Eita que Deus está mandando dizer. Eita que Deus está nesta noite aqui me usando para uma pessoa. Você já viu algum termo assim na Bíblia? Hoje as profecias não é mais o ensino da palavra para o povo. Porque quando Deus levantava os profetas, era para levar o ensino para o povo. Era para divertir o povo. Era para corrigir o povo. Mas não. As profecias hoje é para fazer o povo, não é, sentir e esperar o que eles querem que Deus faça na vida dele. Olha porque Deus está mandando te dizer que é contigo. Olha porque Deus está mandando dizer que está naquela causa. Olha porque Deus está mandando te dizer que vai te enviar uma grande bênção, que ainda essa semana tu vai receber algo grande. É assim ou não é? Que a maioria desses mentirosos, cheios de influência de espírito do engano, fala para o povo dentro das igrejas no púlpito. Nós não temos mais a palavra para levar o povo ao ensino. O que temos hoje em muitos púlpitos de igreja é os espíritos enganadores usando esses homens que dizem que é profeta de Deus para levar mentira para o povo, para conduzir o povo no anátema, para fazer o povo apostatar da fé. Olha o que o profeta Isaías vai dizer aqui. Olha Deus usando o profeta para quê? Como? Isaías, vamos ver agora o detalhe da palavra. Isaías capítulo 29, versículo 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afastam para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Rapaz, isso é muito sério aqui. Em quem foi instruído. Rapaz, por favor, gaste tempo aqui na palavra, leia, releia, peça a Deus. Deus, abre o meu entendimento para eu entender o que o Senhor está me ensinando aqui. Porque a palavra é para o nosso ensino. É para o nosso conhecimento.
É para ter entendimento de Deus? É para nos fortalecer de Deus? É para cada vez mais a gente estar cheio da graça, do poder e da autoridade de Deus? A palavra é para isso, não é? Hoje mudaram, até isso mudaram. Hoje as pessoas para ser cheias de Deus, para ter a graça de Deus, hoje as pessoas para ter entendimento de Deus, não vai mais buscar na palavra, vai buscar nos cultos de poder, nos cultos de unção, nos cultos de restauração. Não tem avivamento, não tem se encher de Deus, não tem restauração, não tem culto de unção. Isso tudo é mentira. Jesus nunca ensinou ninguém para ser cheio de Deus, ir para o culto da unção, ir para o culto da renovação, ir para o culto da libertação. Isso tudo é mentira pregado dentro das igrejas por esses enganadores mentirosos que estão levando você ao anátema. Você quer avivamento? Você quer restauração? Você quer unção? Você quer vida com Deus? Vá buscar, meditar na palavra de dia e de noite, conhecer, examinar, estudar, para que você seja edificado, fortalecido para uma vida firme e firmado em Deus, cheio do conhecimento e da graça de Deus pela palavra, não dentro de culto de igreja. Olha o detalhe do texto. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afastam para longe de mim. Enquanto o povo está com a boca dizendo assim, Deus, tu és grande, glória a Deus, aleluia, eu te amo, Jesus, vem Jesus, faz o que tu quer na minha vida. Da boca para fora falam tudo isso. Mas no coração, no entendimento, estão se afastando de Deus. Por quê? Porque não estão sendo ensinados por Deus. Não estão sendo instruídos por Deus. Não estão sendo formados pela palavra de Deus. Está entendendo o que a palavra está dizendo? Está entendendo o que Deus usou o profeta Isaías para advertir o povo? Escute o mais sério aqui. Escute o mais importante que Deus leva para o povo aqui. Olha o que o texto continua dizendo. Eu vou ler do início para você acompanhar. E seu raciocínio, seu entendimento, alcance a instrução da palavra para que haja edificação na tua vida. Amém? Vamos ver o que o texto diz. Pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afastam para longe de mim. Pois o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que estão sendo instruídos. Rapaz, olha o que a palavra, olha o que Deus vai falar para o povo, vai advertir o povo através do profeta Isaías. Vocês me honram só com os lábios. Vocês se afastam, vocês não estão em comunhão comigo não. Vocês estão se afastando cada vez mais de mim. Porque o temor de vocês, a vida de vocês para comigo não é através da minha palavra. O que vocês vivem consiste não no que eu digo. O que vocês vivem consiste dentro do que o homem ensina, dentro dos conceitos religiosos, dentro da formalidade da religião, dentro do mandamento dos homens e não de Deus. O próprio Jesus vai citar o que foi falado aqui por Isaías lá na frente, 600 anos depois. Jesus vai dizer agora o mesmo povo, a mesma situação que estava vivendo lá, foi a mesma situação que o povo estava vivendo também no tempo do profeta Isaías, há 600 anos atrás. É o que hoje também essa igreja está vivendo hoje. Jesus vai agora se dirigir ao povo judeu na sua época, os religiosos, que dizia que era de Deus, que dizia que estava servindo a Deus, que diziam que era cheio de Deus. Jesus vai dizer, este povo, pegando a mesma palavra do profeta Isaías, ele vai repetir. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, porque em vão me adoram,
seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. Irmãos, o que o povo hoje vive dentro das igrejas não é o ensino de Cristo, não é o evangelho de Cristo, não é a doutrina de Cristo, não é os preceitos de Deus, não é os conceitos de Deus. O que esse povo chamado povo evangélico, povo de Deus que dizem, estão hoje vivendo dentro das igrejas, é o que ensina as suas religiões, os seus ministérios, os seus líderes dentro das suas instituições, igreja, a quem o povo está sendo devoto e praticante, não é da palavra de Deus, é das práticas religiosas, é dos princípios dos homens dentro das igrejas. A mesma coisa Jesus está dizendo agora. Esse povo, essa multidão de pessoas que diz que é evangélico, que é povo de Deus, estão adorando ele em vão. É um sacrifício de tolo, é esforço, é sacrifício, é devoção, é consagração vã. Deus não está recebendo. Esse povo está cada vez mais andando para trás e não para frente. Por quê? Porque não estão se conduzindo, nem sendo formados, nem vivendo, nem guardando, nem praticando a palavra de Cristo. Estão mais preocupados em guardar os mandamentos das igrejas, a doutrina das igrejas, as ordenanças dos líderes. Dentro de muitas igrejas hoje, tiraram a doutrina de Cristo e formularam suas doutrinas exclusivas, de acordo com a conveniência de tal ministério, de cada instituição, de cada líder religioso. Deturparam os princípios do evangelho de Cristo. Foi deturpado a verdade do evangelho. Hoje o povo está sendo instruído a fazer tanta coisa para alcançar bênção, para alcançar vitória, para alcançar prosperidade, para alcançar o que desejam, vivendo orientado a viver e praticar tanto paganismo, tantas práticas vãs, tantos conceitos malditos, tantas ideias dentro das igrejas evangélicas, é tantos objetos, é tanto culto, é tanto ritual, é tanto misticismo, é tanta coisa que o povo vive hoje que não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho de Cristo. A mensagem não é a mensagem do evangelho. A esperança que o povo vai buscar dentro das igrejas hoje não é a esperança do evangelho. A vida que o povo vai viver dentro das igrejas hoje, da maioria das igrejas, não é a vida com Deus, não é a vida devota a Cristo, é uma vida devota à instituição, é uma vida dentro da formalidade religiosa, dentro de usos e costumes, dentro de consagração, de devoção, dentro de uma vida onde o povo se escraviza dentro dos mandamentos da religião. Jesus vai dizer, este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, seja prudente, examine cada dia mais a palavra, cuida de ti da doutrina de Cristo, porque você só vai continuar no caminho da salvação e só está na salvação se você estiver na doutrina de Cristo. Não é a igreja base, não é a igreja o alicerce, não é a igreja o local, não é a igreja o meio para uma vida com Deus, é a palavra, é a doutrina, é o ensinamento, você estando firmado em Cristo, na palavra dele. Até isso o povo hoje é conduzido errado. Você só tem vida com Deus se estiver dentro de uma igreja. Se praticar isso, se fizer isso para Deus te dar, para buscar a Deus, para receber a presença de Deus, para ser cheio de Deus, você tem que estar dentro dessas gaiolas malditas, onde o povo está vivendo o anátema. Que não tem a palavra. O povo está vivendo uma vida de Deus em vão. É o que disse Jesus. Esse povo adora da boca para fora, mas o seu coração não está disposto a viver os preceitos de Deus, porque estão guardando o preceito dos homens. É uma adoração vã. Vai pregar isso para alguém? Vai dizer logo, eu não. A minha igreja é onde eu vivo. Eu creio que o meu pastor diz. Seja discípulo de Cristo. Jesus mandou crer, não foi no que o teu pastor diz. Jesus não mandou tu estar dentro de uma igreja. Jesus mandou tu estar nele e na palavra dele. Crer na palavra dele, praticar a palavra dele, viver a palavra dele como regra de fé e prática nas nossas vidas. É isso que Deus quer de nós.
não é eu me membrizar, não é eu me enquadrar, não é eu me congregar dentro de uma igreja, instituição, religião e dizer, agora eu estou servindo a Deus, agora eu sou salvo, agora eu vou para o céu. Você está muito enganado, meu irmão, minha irmã. Para encerrar essa live nesta noite, nesta hora, essa instrução. Olha como é sério o que eu estou falando. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, meu irmão. Olha como é sério o que eu estou falando. Você tem que abrir os olhos. Não ache que você está bem com Deus. Não se sinta confortável porque você está dentro de uma igreja. Porque você é membro de uma instituição religiosa evangélica. Cuidado, cuidado. Garantia de vida com Deus é na palavra, não é dentro de igreja. Olha como é sério o que eu estou dizendo aqui para você. Eu vou até ler como está na Bíblia. Abra a sua Bíblia aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 1, 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo... Vamos lá? Eu vou ler aqui para você. Olha como é sério o que eu estou falando. Olha o que disse os apóstolos. Olha qual eram as instruções dos apóstolos. Paulo, Pedro, João, Tiago, nenhum dos apóstolos nunca disse a ninguém, olhe, para você estar em Deus, venha para a igreja, fique na igreja, pratique a obra da igreja. Não! A igreja que somos nós, temos que praticar a palavra de Cristo. Temos que estar em Cristo. Olha como é sério que eu estou aqui narrando para você dentro dessa instrução. Escute que Paulo vai advertir os irmãos. Eu nunca vi nenhum dos apóstolos, nem Paulo, dizer a ninguém, olha, tem que estar na igreja, olha, fique na igreja, olha, vá para uma igreja, olha, seja obediente na igreja, faça o que o pastor mandar. Eu nunca vi. Eu nunca vi nenhum apóstolo ensinar isso. Porque hoje o povo não mostra Cristo. Hoje o povo mostra que o centro da vida com Deus é uma igreja, instituição. E o centro da vida com Deus não é uma igreja, instituição. O centro da vida com Deus é a palavra, é Cristo. Deu para entender? Olha o que Paulo vai dizer. Vamos lá, vamos ler a palavra. Depois a gente vai trabalhar os detalhes da palavra. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1, Paulo vai dizer assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis. Paulo está notificando. Notificar aqui é avisar, é informar. Paulo está dizendo, também vos notifico, irmãos. Paulo está falando aqui para os irmãos. Olha o que ele vai dizer. Olha o que ele vai instruir. Olha, pega a tua Bíblia, meu irmão. Vai ler isso aqui. Tu vai aprender de Deus. Quer aprender de Deus? Quer ser cheio de Deus? Para de estar indo para esses cultos vãs de movimento. Vai ler a palavra. Vai meditar na palavra. Vai conhecer a palavra para tu ser cheio de Deus. Olha o que Paulo vai dizer. Também vos notifico, irmão, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis. Agora escute, preste atenção o que ele vai falar no versículo 2. Ele continua. Aí ele diz assim: pelo qual também sois salvo, se, condição, se retiverdes tal como vos tenho anunciado. Se não é que creste em vão. Rapaz, gasta teu tempo tentando entender isso aqui. Em oração, pedindo a Deus, Deus, Espírito Santo, abre o meu entendimento para eu aprender isso aqui, para eu poder ser prudente com esse ensino que esta palavra está me dando aqui. Olha o que Paulo está dizendo aqui, os irmãos. Paulo vai dizer para os irmãos, meus irmãos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Também vos notifico, irmão, o evangelho, não é outra coisa não, irmão. É o evangelho. O que nós temos que pregar para o povo é o evangelho.
não é promessa, não é satisfação, não é trazer para o povo que o povo quer ouvir, porque Deus vai dar bênção, venha para a igreja, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai trabalhar no teu casamento, Deus vai trabalhar na tua finança, Deus vai... Não, não é isso. A mensagem do evangelho não é essa. O povo hoje está indo para as igrejas com a promessa de melhorar de vida aqui neste mundo, não é de arrependimento para uma melhorar de vida com Deus. A mensagem que dizem que hoje é pregada, que dizem que é o evangelho, não é a mensagem do evangelho de Cristo. Logo, esse povo está vivendo o evangelho anátema. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, no qual também recebeste, no qual também permaneceis. Mas agora, Paulo vai advertir dizendo, versículo 2, pelo qual também sois salvo, se retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Vocês só podem estar na salvação, só podem encontrar essa salvação, que o evangelho, ele nos mostra essa esperança, se vocês permanecer, forem guiados, forem instruídos, forem conduzidos nesse evangelho, pelo qual vocês são salvos, se o retiver, se é que não creste em vão. Por que Paulo está dizendo? Se é que não creste em vão. Porque nesse período aqui, tinha alguém trazendo outro ensinamento que não era do evangelho. Tinha alguém trazendo doutrina que não era de Cristo. Tinha alguém criando um outro evangelho que é anátema. E Paulo está dizendo, irmãos, sejam prudentes. Vocês só podem ser salvos se tiver no evangelho. Não é dentro de igreja não, é no evangelho. Salvação é dentro do evangelho, não é dentro de igreja vivendo formalidade, usos e costume, guardando crença, dogma, vivendo a escravidão religiosa. Paulo vai dizer, vocês só podem ser salvos se guardar e viver no evangelho como ele ensina, se o retiverdes como eu vos ensinei, como eu preguei. Irmãos, é muito sério isso. Salvação não é questão de vida religiosa dentro de nenhuma igreja, instituição. Salvação é questão de entendimento, de conhecimento e o conhecimento da verdade para nela andar, guardar, praticar, esperar, confiar, acreditar. Acreditar e ter a convicção e a certeza pela palavra, dentro da confirmação do Espírito Santo, que habita em nós, nos guiando é na palavra, não é em vida religiosa. O Espírito Santo de Deus nos guia na palavra, para não desviar dela. Sabe por que tem muita gente desviada da palavra? Porque não tem mais o Espírito Santo que nos guia na palavra. Sabe por quê? Porque abandonaram a direção do Espírito Santo, estão sendo guiados pelos homens, pelos líderes, pelos mentirosos dentro de muitas igrejas. Nós temos que ser guiados por Deus através da palavra. O Espírito da verdade, foi Jesus quem disse isso. Ele virá e ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo não guia ninguém dentro de doutrina de homem, dentro de religião, dentro de nenhum outro meio filosófico, doutrinário, seja o que for. Paulo vai dizer, o evangelho que eu vos notifiquei, que eu vos anunciei, no qual vocês creram, no qual vocês permanecem, pelo qual, é pelo evangelho, viu? Pelo qual vocês são salvos. Não é pela igreja, não é pela religião, não é pelo pastor, não é pela tua obra, não é pela tua caridade, não é pela tua bondade, é pelo evangelho. O evangelho é Cristo, é a palavra, é o ensino, é o que ele trouxe para o homem conhecer a verdade, ser liberto e encontrar a vida com Deus. É o evangelho, Paulo vai dizer, pelo qual vocês são salvos se o retiverdes, tal como eu vos tenho ensinado. Porque tem outros ensinando aí um evangelho anátema. São perturbadores do Evangelho de Cristo. Não estão andando na verdade do Evangelho. Tem muita gente hoje que não estão andando na verdade do Evangelho. Que não andam conforme o Evangelho. Não ensina. Aonde tem levado o povo a viver a maldição. Um anátema. Aonde tem levado o povo a viver uma vida de Deus mentirosa. Vã. Do povo está buscando a Deus. Se fortalecendo de Deus. O povo está se afastando cada vez mais de Deus. Indo para a decepção eterna. Porque não estão sendo prudentes e não estão sendo guiados no Evangelho. Reflita nisso aí que você recebeu agora. Eu termino aqui essa explicação, essa instrução,
esta orientação, este esclarecimento. E que você seja prudente, cuida de ti e da doutrina. Se alguém vem ter convosco e não traz até você a doutrina de Cristo, o ensino de Cristo, não receba. Esse tal não tem a Deus. Pode ser quem for, profeta, pastor, apóstolo, anjo, arcanjo, seja quem for. Se não traz a doutrina de Cristo, não está lhe ensinando na direção de Deus. Está levando você ao anátema. Seja prudente. Cuida de ti e da doutrina. Que Deus te abençoe, te dê graça, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por essa instrução nesse momento. Abre os nossos entendimentos, livra-nos do engano e nos ajuda, Senhor, a estar firme na Tua palavra. Espírito Santo, não nos deixa ser enganado. Nos ajuda, nos dá entendimento e nos guia na verdade. A Tua palavra é a verdade, Senhor. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, Pai, guarda o Teu povo. Livra o teu povo dos enganadores que estão aí, ó Deus, diante da multidão, pervertendo a verdade do teu evangelho. Tenha misericórdia. Abre o entendimento desse povo para que enxergue a luz, para que por ela sejam guiados e conduzidos em nome de Jesus. Amém e amém.